Todo mundo espera isso. Obrigado. Falou bem, Até amanhã. Tchau, tchau. Uma banda formada por duas musicistas que fazem da voz e da percussão um ritual de empoderamento feminino. Agora à noite, a dupla que forma o Imbegi, que se apresenta na Casa Vulva, aqui em São Paulo, num evento que marca o Dia Internacional da Mulher. A Sara Quiles conversou com elas e agora a gente confere. No Quimbundo, uma das línguas faladas em Angola, Imbegi significa lua, ciclo feminino. Inspiradas nessa ideia, a Ariane e a Vitória pesquisam e produzem músicas de origem afro-latina e afro-ameríndia. Meninas, como que surgiu esse interesse, em pesquisar esses ritmos, essas musicalidades? Nosso interesse começa inicialmente com a nossa banda. A gente fez um samba de protagonismo feminino, que foi a Festa da Massa, onde a gente homenageava Alcione, que é uma grande cantora maranhense, uma grande voz das mulheres do Brasil. Nesse repertório da Alcione, a gente descobriu grandes músicas de baluartes de samba do Brasil. A gente ficou com uma vontade muito grande de desenvolver isso ritmicamente. Com o passar do tempo, a gente foi conhecendo muito mais de música do Maranhão e a gente se uniu, foi junto para o Maranhão fazer uma pesquisa na Casa das Minas, na Casa Fonte Achante, em grandes templos afro-religiosos de cultura e religião. E a partir disso a gente se organizou para fazer o Imbegi, para a gente ter essa ligação das mulheres mais próximas do tambor. E quem são as mulheres ritmistas e percussionistas que inspiram vocês? Das mais próximas, Adriana Aragão, que é importante citar também, que a nossa história começa, a gente se conheceu na aula de toque dos orixás da Adriana Aragão. Então a gente já começa nesse universo que é mágico, que é encantador, que é a nossa cultura, que não tem o que a gente cantar de melhor do que isso. Adriana Aragão, Girlei Miranda, Beth Belli, vou citar minha mãe Carlota Joaquina, que também é importante, Simone Sou, Saí do Brasil, Sheila I, Melena, as mulheres da Obinibatá de Cuba. Qual que é o papel da mulher nos tambores, na percussão, que é geralmente um instrumento atrelado assim, ao homem, ao masculino? Como que está o papel da mulher nesse sentido? Assim? As mulheres vêm tocando e tem muita mulher que toca. O que às vezes falta pra gente é falta de conhecimento mesmo, de acessar quem são essas mulheres, porque sempre teve. Desde a escola do nosso mestre Gabi Guedes e de um monte de gente que a gente conhece, muitas mulheres tocam e sempre tocaram. O que a gente tem que fazer é sempre lembrar e valorar quem chegou primeiro. E um monte de mulher que influencia a gente, né, Vitória? Tanto que a gente, quando foi para o Maranhão, conhecemos um pouco da história do tambor de mina, que é uma religião também, como o candomblé, fundada por mulheres. Então, antigamente, só havia mulheres dentro das casas, então as mulheres que tocavam também. Aí isso acaba que depois deixa os homens tocando, mas hoje em dia a mulherada quer tocar também. E a gente aprendeu, dentro da Casa das Minas, inclusive, com o nosso amigo Eusébio, que são as mulheres que ensinam os homens a tocar, porque elas que têm conhecimento do sacerdócio, então elas não tocam por uma divisão de tarefas, mas quem ensinam os ogãs são as mulheres. Então é uma coisa que o que a gente está fazendo não é nada novo, que a gente precisa mesmo é da informação, de saber que todas as mulheres podem tocar, inclusive quem quiser aprender a tocar com a gente está toda quarta e sábado na sede dos Tambores da Benedito, dando aula de percussão para mulheres. Então quem quiser, percussão iniciante para quem nunca tocou nada, quem quiser aprender, pode vir tocar com a gente, pode trazer as crianças. Pode chegar mesmo sem muito ritmo. Sem nada, pode aprender. Aula de percussão iniciante, a gente desenvolve. Das aulas de tambores surgiu o bloco de carnaval das Pombagira. E é um samba exaltação que as meninas vão tocar agora pra gente. Bate o tambor de couro, tem um pedido que eu tenho que lembrar. A gente continua no ritmo do Dia das Mulheres.